Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nessa semana. Nós estamos aqui mais uma vez no Elas Pode Mais, trazendo mais informação para vocês, eu e a minha parceira, Priscila, e nós vamos receber hoje a doutora Mônica Coelho, especialista em ortopedia facial e ortodontia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as placas palatinas, quando elas são indicadas, para que elas servem. Você sabe se o seu filho precisa ou não e quais são os benefícios trazidos por ela? Eu sou Larissa Egeia e te recebo aqui em mais um podcast. E eu sou Priscila Fleury e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Mônica, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui com a gente. Prazer enorme meu estar aqui. Foi com muita alegria que eu recebi e pude aceitar esse convite de vocês, né? Profissionais assim tão capacitados que têm nos ajudado bastante e espero poder contribuir. Gente, aproveita que a Mônica é referência nesse assunto aqui em Goiânia. Então, vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Eu estou um pouquinho rouca hoje, mas a voz vai chegar até o final, tá? Mônica, conta pra gente. Hoje você é uma pessoa, um profissional que se destaca no meio por trabalhar com crianças com necessidades especiais ou crianças portadoras de deficiência, né? Como que você chegou nesse mercado? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim, é uma história que me enche de amor e de orgulho. Essa história, assim, chegou até mim, né, através da minha filha, que tem T21, síndrome de Down, hoje ela está com 7 anos. E quando ela nasceu, como, né, a maioria das mães, eu não sabia nada da síndrome de Down, não entendia nada. Eu falo muito para as pessoas assim, a gente passa a conhecer a partir do momento que entra para dentro da casa da gente. Que bate na porta, né? E bate na porta, e não pede para entrar não, entra. E aí, mas foi assim um acontecimento maravilhoso, transformador na minha vida em todos os sentidos, como pessoa, como profissional, porque aí eu fui buscar conhecimento para oferecer o de melhor para minha filha, para trazer os tratamentos, as terapias, tudo que pudesse auxiliá-la, né, no desenvolvimento. E aí, então, relacionado à parte bucal, eu descobri, né, então, que existia a placa palatina de memória, e então fui atrás de conhecer a placa palatina para ela. Na realidade, quando eu busquei para ela. E a partir daí eu fui tendo mais conhecimentos específicos e até assim, né, hoje trabalho com um pouco mais além do que só a placa palatina. Que legal! E como que a gente pode explicar para o pessoal que está assistindo o que é a placa palatina? Então, eu acho muito importante esclarecer realmente isso, porque assim, hoje a placa palatina ela já está mais divulgada. Então tem uma busca maior pelas mães, pelas famílias, mas às vezes até sem saber exatamente o que é, como que funciona, quando que está indicada, né? Então, assim, a placa palatina de memória, ela foi originalmente corta, né? Originalmente, como é que fala? Criada, desenvolvida. Pronto. Então, volta a frase. Ela foi a placa palatina. Então, ela foi originalmente produzida por Castillo Morales. Rodolfo Castillo Morales era um médico argentino que trabalhava com o desenvolvimento neurológico. E então ele percebeu que através da atuação neuromuscular e da regulação orofacial, ele regulava todo o organismo e comportamento de crianças que tinham uma hipotonia facial. E então ele idealizou a placa palatina com 2 dispositivos que são
específicos. Um que é um botão palatino, que é onde a língua toca quando a criança coloca a placa na boca, né? Os pais colocam a placa, e aí a língua recebe esse estímulo de ser levada para dentro da boca, e ao mesmo tempo a criança fecha a boca. Quando a criança guarda a língua e a boca fecha, ela reorganiza toda a postura corporal. E então a placa originalmente criada, ela possui botão palatino, que tem tamanho específico, espessura específica, o local correto de posicionamento desse botão e as ranhuras, né, na região anterior. E hoje muitos profissionais fala-se no uso da placa palatina, mas não usa a placa palatina de memória, usa uma placa palatina expansora, que na realidade aí já é uma modificação da placa palatina de memória. E então a placa palatina de memória, o ideal de uso dela é a partir de 2, 3 meses de idade. Então, desde bebezinho, a gente já pode falar para os pais procurarem, porque você vê como é interessante, né? A gente estuda Castilho de Moraes, Sim. na fono, né? Regulação miofacial, os pontos motores da face que reequilibram ali todas as funções e tal, mas eu não sabia, sinceramente, que ele tinha criado a placa, né? E assim, faz todo sentido, porque se a gente for pensar em regulação facial, né, da face corporal, o maior número de terminações faciais está na base da língua. Então, se eu posiciono a língua, eu tenho uma regulação do tônus do paciente, né? E isso vai servir para vários tipos de alterações, seja o T21, seja a paralisia cerebral, né? Só que, assim, é muito pouco divulgado essa questão tão precocemente. Sim. Essa intervenção precoce, igual você está citando, de 2 a 3 meses, né? Ela é muito, muito pouco divulgada. Geralmente os pais vão procurar por volta dos 3 anos, 4 anos, né? Quando a fala... Quando já compromete a fala, a deglutição, saiu da sucção, não foi para mastigação, né? Sim. Então, assim, fala um pouquinho para a gente dessa entrada precoce. Quais são os benefícios dessa entrada precoce? Então, a indicação nessa fase de desenvolvimento do bebê é exatamente porque é a fase do desenvolvimento neurológico e do desenvolvimento da região peribucal. Crâniofacial. Assim, da boca mesmo, né? Então, assim, é a fase que a criança leva muito a mão na boca, que ela está descobrindo a boca e tudo. Então, é a fase em que tem, assim, maior resposta aos estímulos. Por Sim. isso que é a indicação nessa idade. Não que não possa ser usado depois, mas é a fase em que se tem maior benefício. Infelizmente, a gente vê, né, assim, crianças que chegam ao meu consultório, por exemplo, e relatando que levaram para consultar, às vezes em um outro profissional, ainda nessa fase de 2, 3 meses, e o profissional sem conhecimento, né, acaba dizendo, não, está tudo bem, não tenho o que fazer agora, volta depois que nascerem os dentes. E a gente sabe que quando os dentes estão nascendo, a criança está cheia de estímulos na boca, além do desconforto. Então, na realidade, é a fase menos indicada para se colocar uma placa palatina ou qualquer outro dispositivo. Quando a criança está com os dentinhos nascendo, a gente pede até para esperar. Não, deixa esses dentinhos terminarem de nascer e depois volta. Então, a placa palatina de memória, ela tem grandes benefícios em qualquer idade, inclusive na idade adulta, mas os maiores benefícios são alcançados quando o bebê nessa fase. E é interessante, nosso lema aqui é informação é poder, né? Então, com certeza, muitas pessoas, muitas famílias, muitos profissionais também, nesse momento, estarão se informando
e conscientizando outras pessoas, né? Propagando essa informação. Até porque isso, voltando um pouco também para o trabalho fonoaudiológico, a criança, seja ela T21, né, com T21, alguma outra questão importante, ou uma criança com desenvolvimento típico, nós já sabemos que uma criança que cresce e fica muito com a boquinha aberta, um respirador oral, a gente sabe de toda a alteração crânio-facial que tem, que pode impactar negativamente nas funções, né, de respiração, mastigação, fala. Então, olha a informação de qualidade que nós estamos levando hoje para todas essas pessoas, né? Porque, especificamente, na síndrome de Down, a gente percebe uma hipotonia, a gente percebe essa questão, né? Que a gente tem que intervir rapidamente, mas nem todo mundo faz isso tão precocemente, né? Isso também é importante, como você disse, que não somente nessas crianças essa placa pode ser usada, e deve ser usada quando bem indicada para todas as pessoas que necessitarem, né, usá-la. Exatamente. Mais especificamente falando da criança com a T21, né, a síndrome de Down, então, assim, é uma característica marcante que é a hipotonia, né, a hipotonia muscular, hipotonia de vasos, nervos, órgãos. A maioria das pessoas acha que a hipotonia ela é só de membros, e não é generalizada. E então, assim, a criança, na sua formação intrauterina, então ela já vem com essas alterações a partir ali do seu desenvolvimento. Então, quando nasce, a criança nasce, uma das características é o terço médio da face diminuído. Então, os ossos, né, nessa região são menores, por isso o palato é menor, e aí a linguinha ficando para fora da boca não promove o desenvolvimento do palato, porque a língua dentro da boca é que vai ajudar o desenvolvimento, o crescimento do palato. E então daí a grande importância de trazer essa língua para ficar posicionada dentro da boca, né? Além do que eu falei, que a boquinha fechada vai ajudar a regular todo o organismo. É interessante, a gente observa que quando a gente coloca a placa na boca da criança, é até bonitinho. As mães ficam assim encantadas, emocionadas, e eu me emociono junto, porque é encantador. A criança chega no consultório, né, desde a primeira consulta, e quando vem para instalar com aquela linguinha para fora, né, a protusão lingual, né? Muito grande, isso. Aí a gente coloca a placa, ela faz. A língua é curiosa, né? E fecha. E aí, ao mesmo tempo, ela se posiciona melhor. Então, é muito interessante. Agora, cabe ressaltar aqui um dado muito importante também, é que a placa palatina, ela não trabalha sozinha, né? Ela é um acessório, é mais um facilitador, facilitador, né? É um componente que vem agregar o trabalho da fono. Então, principalmente a fonoaudióloga que trabalha com a terapia de regulação orofacial, a gente conhece, a gente ganha, né, tem grandes benefícios nessa associação da placa e fono. Então, eu até digo muitas vezes assim, os pacientes, às vezes as mães perguntam, né? Então, se eu usar a placa, eu posso suspender a fono por um período? Não, de jeito nenhum. Tem que intensificar. E eu até digo assim, se você tiver que escolher entre a placa palatina e a fonoaudióloga, fica com a fonoaudióloga. Porque a placa palatina é um coadjuvante. Jamais ela vai trabalhar sozinha. Mas eu digo assim que a placa ela é um coadjuvante com umas estrelinhas, né? Sim. Ela é extremamente importante. Mas assim, como a gente tem essa realidade de não ter uma intervenção precoce, né? E aí passou o tempo e aquele palato ficou lá ogival, né, que a gente chama. Para quem não sabe o que é um palato ogival, a arcada fica estreita e funda, né? E a linguinha não cabe mais ali naquele lugar. O que a gente pode fazer, doutora?
Então, aí nessa fase a gente faz a modificação da placa palatina de memória, né? Como eu falei, a placa palatina de memória original, ela não tem expansor, é só o botão palatino e as ranhuras na região vestibular ali onde o lábio vai tocar. Então, quando já está com o palato estreito, a gente acrescenta um expansor para devolver, né, a anatomia adequada da arcada para que possa caber a língua ali e voltar, né, auxiliar o trabalho da fono. Mas nessa placa expansora, aí eu mantenho o botão palatino ainda como um estímulo, né, para a língua, para ela se posicionar corretamente. Porque né, um outro detalhe que é interessante quando se fala em uma intervenção, a gente fala numa idade mais tenra, né, no início, porque quando se fala em idade precoce é como se fosse antes da hora, na realidade é na hora certa, né? Mas então um outro grande benefício é que assim ainda não está instalado o hábito errado, né, da postura da língua. Então, mas é possível corrigir, sim, depois, né, com o uso da placa expansora, a placa palatina e o trabalho da fono. Quando a gente sugere essa placa expansora, a maior dúvida dos pais, mas ela não vai sentir dor? Como que funciona essa questão da dor na criança? Então, a placa palatina de memória ou qualquer outro aparelho que se vai colocar numa criança, ele não pode provocar dor, não pode machucar, mesmo quando você vai fazer as ativações, não pode trazer um desconforto para a criança. Se isso está acontecendo, tem algo de errado com o aparelho. Mesmo quando a gente faz a aplicação de, né, as ativações dos tornos, por exemplo, para expansão, isso é muito lento. A abertura de um torno, a abertura completa dele é de 1 milímetro. E a gente, em cada ativação, a gente faz a ativação de 1/4 de volta. Ou seja, 1/4 de milímetro a cada vez que ativa. E geralmente essa ativação, é claro que é variável para cada criança, de caso a caso, mas vamos dizer que uma vez por semana. Então, quer dizer, para conseguir 1 milímetro de abertura, 1 milímetro de ganho, é prazo de um mês. Olha só. Né? Então, não causa dor, não causa desconforto, pelo contrário. O que ela traz é um conforto para a criança. Porque quando coloca essa placa na boca, que a criança se reposiciona, ela se sente confortável. E um outro detalhe também da placa palatina original é que ela não vai permanecer na boca da criança por muito tempo. Ela não deve ser feito uso contínuo. Não sabia. Ela, para ser um estímulo, né, para funcionar como um estímulo neurológico, então ela vai ficar ali por no máximo 30 minutos. E a gente idealiza que se alcance, né, claro que tem as suas variações, mas em média 2 horas de uso ao longo do dia. Que horas que vai ser usada essa placa? Não é no momento de terapia, não é no momento da alimentação, não é no momento de tomar uma água, um suco, nada disso. É a hora que a criança está ali brincando ou está, né, assim, mais tranquilinha, sem ter nenhuma atividade específica. Olha, mais uma informação importante, né? Às vezes o excesso atrapalha a gente, né? Tem que ser com certeza tudo muito bem orientado, né? E, Mônica, uma dúvida que me surgiu agora. Tem um ponto do desenvolvimento que você já percebe assim, não, agora não tem mais como a placa ser efetiva, não tem como mais ela fazer efeito, a gente precisa partir para uma outra abordagem, fora, assim, por exemplo, na puberdade, justamente, isso. Existe isso ou não? Em qualquer fase da vida, a pessoa pode usar,
que vai ser efetivo esse tratamento? Então, hoje a gente tem também, assim, muito, né, ao nosso alcance o trabalho de ortopedia funcional dos maxilares, que é exatamente trabalhar o desenvolvimento da face. Então, enquanto está em crescimento e desenvolvimento, a gente consegue bons resultados, né, de recuperar um mau desenvolvimento, né, um desenvolvimento que aconteceu errado até uma determinada idade, não interessa que idade que é essa. Então, assim, quanto mais a criança cresce, né, quanto mais próxima da puberdade, mais difíceis serão os resultados, até porque a gente vai ter menos tempo de ganho, de crescimento, de desenvolvimento, nós temos menos tempo de tratamento. Quando se chega numa idade que não tem mais possibilidade de intervir no desenvolvimento e crescimento ósseo, a gente, por exemplo, falando aqui especificamente de uma expansão de palato, que é o nosso assunto aqui, né? Então, a gente ainda consegue, até por volta de uns 13 anos de idade, né, antes que tenha uma consolidação maior de crescimento, a gente ainda consegue fazer a disjunção palatina, que é abrir as duas metades maxilares com um expansor fixo, só que aí a gente passa a chamar de disjuntor, porque essas ativações do torno serão em menos tempo, então, talvez por volta de 3 ou 4 ativações no dia. Então, o que a gente faria para um mês é fazer no dia, mas o objetivo é outro. É uma intervenção óssea, mais no sentido de abrir as metades ósseas, né, da maxila. Mas isso se faz também com muita tranquilidade, a criança não sente dor. É claro que ela vai sentir um pouquinho de pressão quando for fazer as ativações, mas não é nada que seja desconfortável, né, assim, que não seja suportável. Então, né, numa idade que a criança já está mais adiantada no crescimento, então a gente tem outras formas de intervenção. E se chegar na idade adulta, aí sim, só vai ser resolvido uma intervenção óssea com a cirurgia ortognática, né? Aí se faz a expansão do palato e o reajuste, né? E assim, perdão, quando a gente fala dessa expansão, a gente tem alguns efeitos secundários, né? Então a gente vê que melhora ali a respiração da criança, melhora o sono, né? O que você mais nota de melhora que assim a família relata e que você vê no seu paciente já no término desse tratamento? O principal ganho que a gente tem com uma expansão de palato, né, relacionada a outras questões, é mesmo relacionada à questão respiratória. Porque o palato, ele desce, então ele ficando um pouquinho mais baixo, aumenta a cavidade nasal. E isso dá uma condição respiratória melhor para a criança. Nos casos em que a gente faz a disjunção palatina, por exemplo, né, que é a expansão rápida, esse quadro de melhora também ele acontece assim, muito rápido. Esse eu acho que é o melhor benefício. E aí, assim, algumas mães relatam até ganhos escolares, né? Depois do uso. Com certeza, porque a criança que não respira bem, né? Então ela não dorme bem. Se ela não dorme bem, ela amanhece cansada. O cérebro não foi bem oxigenado enquanto está descansando. Então, quando a criança vai para a escola, ela está cansada, ela não vai mesmo render, ela vai dispersar, ela não vai ter atenção, concentração, vai interferir e atrapalhar todo o desenvolvimento da criança. Nós percebemos, inclusive, nas terapias, que, nossa, tem criança quando chega sonolenta, e aí automaticamente já o rendimento cai, tem protestos, tem negação, não quer fazer, não quer participar. Então, a gente tem que lançar a mão ali de todo o plano B
mas a gente entende porque aquilo ali tem um porquê, tem um motivo, né? E cabe a nós nos adaptarmos para atender bem aquela criança. Mas isso é muito importante, né? Porque, gente, respiração é vida, literalmente. Tudo começa pela respiração, né? Então... E assim, é uma pergunta que não quer calar, né? O plano cobre? Não cobre. Infelizmente, não tem. Os tratamentos de ortodontia, em geral, não são cobertos por planos de saúde. Nem em casos especiais. Nem em casos especiais. Só mesmo, né, através de, às vezes, uma busca mais... Uma liminar judicial ou algo parecido. Já tive paciente de conseguir tudo, mas assim, a gente não tem nos planos odontológicos nem aparelhos de ortopedia, nem os aparelhos de ortodontia corretiva. Os planos que oferecem o tratamento de ortodontia normalmente fazem uma parceria com o profissional. Então, não tem. E pelo SUS? É possível conseguir esse tratamento? Não. Relacionado à placa palatina, é até um sonho, né? Assim, levar isso para o SUS. Então, nós estamos agora começando um movimento através da criação de uma comunidade voltada para T21, para a síndrome de Down, com o objetivo de levar essas informações, né? Entre tantas outras que as famílias são carentes, e também, né, além de levar informação para as famílias, a gente busca levar informação para a comunidade, no sentido assim, de esclarecer, de explicar, de ensinar o que é uma criança com a T21, quais são as possibilidades, quais as competências, porque quando se fala, por exemplo, né, que agora já saindo um pouquinho do nosso assunto, mas quando se fala, às vezes, em preconceito, né, em relação a essas crianças ou outras crianças com necessidades específicas em geral, eu costumo dizer assim, esse preconceito, eu acho que não cabe falar tanto um preconceito no sentido pejorativo. Na maioria das vezes, é um preconceito de um conceito pré-formado. Né, então, assim, hoje eu sei da capacidade, do potencial de uma criança com T21. Minha filha tem um desenvolvimento muito bom, mas tem tido, né, uma assessoria espetacular das terapeutas, além de nutrição, às vezes uma suplementação das deficiências que tem, né, de nutrientes. Então, tudo isso leva a um bom desenvolvimento. E a sociedade, ela não tem como saber disso se ninguém levar essa informação. Se ninguém contar, né? Se ninguém contar. Eu já tive, assim, amigos, caso de amigo que eu encontrei na rua, no parquinho, estava com a filha brincando, e eu cheguei com a minha filha e eu comecei a conversar, e na brincadeira, Mônica, desculpa, mas eu não sei como me comportar, como eu vou interagir com a sua filha. Eu falei, ela é uma criança como qualquer outra. Antes de qualquer coisa, ela é uma criança. Exatamente, né? Ela não é uma criança, né? Até faço muita correção, as pessoas falam, meu filho é Down, não sei quem que eu conheci que é Down. Não, ele não é. Ele tem, uma só das características daquela criança. Ela tem uma alteração cromossômica, ela tem a síndrome de Down, que dá a ela ali alguma diferenciação de condição. Então, eu acho que cabe a nós que conhecemos levar essa informação para a sociedade, para dizer, olha, pode receber aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, que é uma pessoa que vai socializar, que vai desenvolver um trabalho como qualquer outra, né? Hoje a gente já tem visto assim mais amplamente divulgado, né, casamentos, alcançar
escolaridade de nível superior e desenvolver um trabalho dentro da profissão escolhida. Então, nós estamos com esse objetivo e, em cima, né, desse trabalho, a gente, quem sabe, conseguir sensibilizar autoridades, né, mas a nível até de, quem sabe, poder levar mesmo essa placa palatina para o SUS. Nossa, se Deus quiser, conseguiremos. Porque é inegável, né, que assim, não é só estético o problema. É um problema funcional que vai trazer ganhos para a criança. A criança vai ter uma saúde melhor no global, né? Porque a gente sabe que tem muitos pacientes com T21 que desenvolvem alguns problemas cardíacos. E essa dificuldade respiratória acaba piorando esse quadro, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender que não é só uma questão estética, né? Que ela é extremamente funcional, que a gente precisa ali estar atento até para a melhora da qualidade de vida dos pacientes, porque a gente vai trazer ganhos secundários com isso. E, às vezes, mobilizar e tentar sensibilizar. Eu costumo falar, assim, que o preconceito ele é filho da ignorância, né? E a ignorância, quando eu falo, é a ignorância da falta de informação. Sim. Né? Então, quando a gente consegue trazer essa informação, a gente consegue deixar as pessoas munidas disso, a tendência é que o preconceito diminua. Com né? certeza. Você como mãe, então assim, o que você vê dessa mudança da sociedade em relação à Melina, desde que a Melina chegou na sua vida? Então, em se falando de preconceito, né? Eu digo que assim, eu nunca sofri preconceito. Acontece às vezes, né, das mães chegarem e falar: eu cheguei com a minha filha, fui numa loja, fui em tal lugar, tinha um casal lá que ficou olhando assim e tal, né? Eu digo que eu assim nunca, e aí eles falam: eu sofri preconceito. Eu falo que eu nunca sofri esse preconceito, porque quando alguém começa a olhar para a Melina, ela logo brinca com a pessoa, interage desde bebê. E eu sempre eu sou muito expansiva também, então eu falo: Melina, fala oi, cumprimenta. E isso já desmonta a pessoa. Mas muitas vezes eu acho que os pais, né, ou a pessoa que está ali com a criança, que fica receosa desse preconceito e imagina que está acontecendo um preconceito e muitas vezes nem é. Então, eu falo que às vezes esse preconceito está mais na cabeça dos pais do que mesmo com a sociedade. A sociedade hoje está muito aberta, né? Está muito acessível. Então, eu vejo com outros olhos. Eu acho que nós precisamos, nós como pais, mães, né, familiares, amigos, precisamos tirar esse olhar. Porque as Sim. pessoas não olham para a gente, para o outro, não chama atenção. Por que não olhar? Né? Então, pode estar olhando, às vezes, até com um olhar de dizer, nossa, que bonitinha, nossa, que legal, que ela conversa muito bem, que, né, desenvolve essa atividade. Talvez seja até isso. Sim. E é importante a gente pensar nessa questão, né, de informar as crianças, porque hoje a inclusão vem acontecendo, de certa forma, não do jeito que nós gostaríamos, também no ambiente escolar, né? Nós até falamos a respeito na semana passada. Então, assim, hoje as nossas crianças, elas têm mais contato com essa diversidade, e que é muito importante, é muito rico para todo mundo. Então, quanto mais isso for natural, menos preconceito vai existir, menos capacitismo, porque Sim. eu cito como exemplo de dentro da minha casa, o melhor amigo dos meus filhos são gêmeos, o melhor amigo da sala deles é uma criança com T21. E é uma coisa assim, é um amor tão lindo, que, por exemplo, no aniversário dele, o primeiro pedaço foi para minha filha, o primeiro pedaço do bolo. E ela chegou em casa, assim, emocionada: mamãe, eu ganhei o primeiro pedaço do bolo do Nicolas. Gente, eu fiquei emocionada. Eu contei para a mãe dele. E a mãe dele ficou emocionada. Então, assim, gente,
Isso é o natural. Isso. Então, a gente não precisa pensar assim, lógico que existe, mas assim, eu acho que quanto mais a gente fizer ser natural, melhor para todo mundo, né? Porque eu sempre falo em alguns casos assim específicos que vêm familiares, ou as próprias pessoas que eu atendo, ai, mas eu não gosto disso. Uma característica da pessoa. Eu falo, olha, eu sou a Priscila, eu tenho as minhas particularidades. Você é e tem as suas particularidades. Então, nós somos seres diferentes, nem os gêmeos são completamente idênticos, nem os idênticos são completamente idênticos. Então, por que a gente quer padronizar tudo, né? Então, por isso que informação é tão importante. Essa questão de naturalizar, que a gente bate tanto nessa tecla, né? E eu acho importante também, assim, a gente procurar entender o outro, né? Então, a gente quer muito que os outros entendam a gente, mas a gente tem que tentar entender o outro. Eu tive aqui né, vou relatar um episódio que aconteceu na escola da minha filha, sempre no início do ano, na primeira reunião com os pais, antes de começarem as aulas, sempre tem a reunião com os pais, de apresentação da professora, apresentação ali dos novatos, né, que estão entrando e tudo. Então, desde o primeiro ano que eu levei a Melina para a escola, eu fiz questão, nessa primeira reunião, de contar para todo mundo, como eu fiz quando a Melina nasceu. Né? Eu falei, eu não quero que ninguém tenha dúvida que ela tenha T21. Eu não quero que ninguém olhe para minha filha e fique assim, nossa, será que tem? Será que não? Ela tem, e não tem. E tá tudo bem. E tá ótimo, Sim. porque ela é uma criança maravilhosa. E então, em uma dessas reuniões, né, acho que já no segundo ou terceiro ano, acho que é o terceiro ano que ela estava na escola, que ela foi bem pequena, começou bem pequena, teve então eu falei, né, para os pais, falei, olha, vocês vão ter o privilégio de ter uma criança com a T21, com a síndrome de Down, para conviver com os filhos de vocês, e vocês também, vocês vão ver o quanto é maravilhoso. E quando terminou a reunião, uma mãe se dirigiu ao professor e falou, olha, eu quero pedir para tirar a minha filha dessa turma. Como assim, gente? Então, e aí ela relatou que ela e mais duas outras mães estavam trazendo as crianças de uma outra escola, porque na sala que os filhos estudavam, tinha uma criança com a T21 que era agressiva. Mas ela não era agressiva por causa da T21. Eram outras questões, outros motivos, né, que não cabe aqui avaliar, até porque eu nem sei exatamente. Mas ela associou isso, a criança com a T21. Então, outra mãe, no meu lugar, poderia ter ficado assim, né, muito chateada, ai, exerceu preconceito, isso é preconceito, e minha filha, não sei o quê. E a mim, né, assim, o que veio, falei, gente, é uma pena que ela não vai ter a oportunidade de vivenciar o inverso e com a mesma, né, com uma mesma condição de uma criança. Desmistificar o que ela criou, né? Exatamente. Mas assim, né, falei, quem sabe ela tem essa oportunidade no momento que ela esteja preparada. Então, é claro que a gente também tem que entender o outro lado, né? É uma mãe também buscando defender o seu filho. E ainda falando nessa questão assim da nossa visão em relação ao preconceito, né? De nós como mães, né? De crianças com necessidades específicas e tudo, vem aqui o que você, né, levantou sobre a questão das escolas. Nem todas as escolas estão preparadas para a inclusão. Não. Gente, isso é novo. Isso é muito novo. Não deu tempo ainda. Muitas escolas estão buscando, se empenhando verdadeiramente na inclusão, que é de encontrar formas de fazer a criança aprender, na maneira em que ela aprende. No tempo dela, né?
na maneira ela. dela, dentro né, das condições dela. Sim. E tem escolas que ainda não estão buscando isso? Tem. Então, o que cabe a nós pais, no meu ponto de vista, né? Eu já vi muitas mães relatarem, eu liguei, agendei a entrevista, tinha a vaga, quando eu cheguei lá com meu filho, aí, eu não sabia que tinha síndrome de Down e tal, nós não pegamos aqui criança com a T21 ou com qualquer outra alteração, e a mãe sai dali, assim, revoltada, chateada, né? Eu já vejo isso de uma outra forma. Eu agradeceria à escola. Olha, eu acho que a gente tem que pensar, dizendo que não consegue ajudar meu filho, obrigada por dizer. Eu acho que é preferível que faça isso do que pegar a criança por uma obrigatoriedade de lei, porque Sim. hoje a lei obriga, mas deixar aquela criança de lado, não promover a verdadeira inclusão. E é o que nós vemos diariamente, assim, as pessoas chegam e aí na própria anamnese da escola já tem alguma necessita de apoio, eles não colocam nada muito assim, necessita de apoio de outra pessoa, aí eu até preenchi isso, mas para que isso aqui? Não, é só para saber se a professora vai ter que dar uma atenção, então tá. E assim, conversando com pais, né, das crianças que eu atendo, enfim, outras famílias também, é muito difícil quando relatam que não, eu não fui aceita, meu filho não foi aceito, a escola negou a vaga, mas por outro lado tem também o lado bom, né? Assim, ver pelo lado metade do copo cheio, né? O copo está quase cheio, metade cheio, Sim. em vez de metade vazio. Gostei dessa sua reflexão, porque não, vocês não estão preparados? Ok, vou procurar quem realmente está preparado. Isso vale também o pensamento, né? Sim. É um cuidado que eu tenho sempre que qualquer coisa que eu vou buscar para Melina, né, para minha filha. Se eu ligo numa escola de natação, numa escola de música, numa escola de qualquer coisa que eu preciso para ela, a primeira pergunta que eu faço, olha, eu tenho uma filha com 7 anos, eu estou buscando natação para ela, vocês têm preparo para criança com a síndrome de Down? Vocês têm outras crianças aí? Vocês já atuaram? E se me fala que não, tudo bem, obrigada por dar essa informação, né? Sim. Jamais eu vou exigir que uma escola aceite ou abra as portas por uma obrigatoriedade de lei, porque ela vai obedecer à lei, mas não vai executar o que eu preciso, o que eu busco, o que eu quero. Afinal de contas, não é a vaga, é o seu filho, né? Isso. Então a gente tenta buscar o que é melhor para a criança. Se não tem como receber, porque não está preparado por qualquer que seja o motivo, Sim. Ótimo. Se você tiver uma indicação, eu quero, se não, muito obrigado, né? Então, assim, eu vejo que quanto mais informação nós temos, melhor a gente consegue proporcionar para as nossas crianças, né? Então, acho que a placa, a gente veio, assim, falando da placa, veio falando dos ganhos secundários dessa placa, né? E se você tivesse que deixar hoje uma mensagem relacionada a essa informação, o que você diria para os pais? Eu quero dizer para os pais e principalmente para os profissionais que não tenham apego à criança, isso assim, qualquer profissional, fonoaudiólogo, odontólogo, fisioterapeuta, aquele profissional que tem o contato primeiro com a criança. Se não tem o conhecimento, que tenha, né, assim, a lucidez de pensar, eu não sei, eu não conheço, eu vou buscar informação e jamais dar informação errada para a família, né, no sentido de dizer, não tenho o que fazer, volta daqui a um tempo. Eu acho que isso em qualquer
em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas quando uma mãe chega e vê que a sua criança passou a fase de melhor desenvolvimento, de melhor uso, por exemplo, da placa palatina, e ela buscou um tratamento, ela fez uma consulta na idade certa, na idade ideal, né? Então isso é muito dolorido para uma mãe, porque o tempo não volta. É verdade. E pode ter perdas, né? Simplesmente por uma informação errada. Né? Com certeza. Ou até mesmo um desenvolvimento mais lento do que o esperado, né? Se tivesse acontecido a intervenção mais cedo um pouco, né? Sempre trabalhar na prevenção, a gente obtém muito melhores resultados do que quando se vai intervir já para uma correção, né, de algo que não foi prevenido. E essa é uma questão que nós precisamos colocar na cabeça das pessoas, né, gente? Prevenção. Isso. É o necessário, porque correção é se não der certo ali. Mas vamos começar com a prevenção, que tudo fica um pouco mais fácil, isso, né? Exatamente. Doutora Mônica, eu queria te agradecer imensamente pela presença, por todas as informações de grande valia que você trouxe. O contato da doutora Mônica vai ficar aí embaixo na descrição, tá? E eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente. Também te agradeço muito, doutora Mônica. Foi um prazer te receber. Esperamos que depois possamos recebê-la novamente com mais informações, porque foi um momento muito rico. E estamos aqui no que precisar e queremos muito conhecer a Melina, que é uma fofa pelas redes sociais. Você conhece, Larissa? Não acredito! Preciso conhecer a Melina. Muito obrigada. Ela é muito esperta, ela é muito prestativa. Não, meu Deus! Ela é muito corajosa, né? Eu que, assim, tenho muito mais a agradecer do que vocês, né, por essa oportunidade de poder levar essa informação e de estar com vocês, que são pessoas, assim, maravilhosas, profissionais competentes, pessoas, assim, que dão prazer de estar na companhia. Contem comigo sempre que precisarem. Eu sou muito acessível. Eu gosto de contribuir sempre. Obrigada. Por mais pessoas assim, né? Amém. Gente, a gente termina por aqui. Muito obrigada a companhia de vocês. Clica, compartilha, que às vezes essa informação é importante para quem está perto de você, tá? Não deixa essa informação morrer. Muito obrigado e até a próxima semana. É isso aí, gente. Informação é poder, hein? Tchau, tchau. Obrigada.